Uma calorosa e cordial boas-vindas a todos, colegas contadores, profissionais e especialistas que acompanham com dedicação a evolução da nossa área. É uma grande satisfação recebê-los aqui na TV CRC Paraná. Eu sou Júlio Morona, conselheiro do CRC Paraná, e tenho a honra de mediar este encontro, pensado para promover um diálogo técnico, direto e construtivo entre o fisco e a contabilidade. O tema geral de hoje é Diálogo com o Fisco, uma iniciativa da AFisco-PR com apoio do CRC Paraná. O objetivo é trazer orientações práticas e atualizadas sobre os principais desafios tributários do momento. Abordaremos 3 assuntos de grande impacto para o dia a dia profissional: a exclusão e opção ao Simples Nacional em 2026, a transição da NFSE para o padrão nacional com IBS e CBS, e, por fim, as orientações para o Simples Nacional sob a perspectiva municipal. Para conduzir essas discussões, contamos com a presença de 3 grandes especialistas: Yukihiro Hamada, William Batista de Oliveira e Emerson do Carmo de Oliveira Santos. Nosso primeiro tema é de urgência prática para milhares de empresas, exclusão do Simples Nacional e providências a serem adotadas para a opção em 2026. Para abordá-lo, temos a presença ilustre de Yukihiro Hamada. Hamada é bacharel em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Auditoria. Atua como auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná, é delegado da Delegacia do Simples Nacional e membro da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional. Senhor Hamada, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é toda sua. Obrigado, Júlio. Um bom dia a todos, contabilistas, parceiros da Receita Estadual e do Fisco em geral. E o CRC, pelo convite feito à Receita Estadual do Paraná, a qual estou aqui representando. E convidar para trazer um tema que é muito discutido todo ano, que é a exclusão do Simples Nacional e o que fazer depois da exclusão do Simples Nacional. É bem nessa linha que eu quero conversar com vocês, trazer a minha experiência de auditor fiscal para que possam, de alguma forma, contribuir para que vocês façam a resolução dos problemas ainda neste ano de 2026. Então, para dar início, eu gostaria aqui de trazer o tema que nós abordaremos neste evento. Um breve histórico, da exclusão do Simples Nacional, que a Receita Estadual promoveu no ano passado. Quais são os principais tipos de pendências que levam à exclusão do Simples Nacional? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como é que se suspende a exigibilidade? A opção ao Simples Nacional agora em 2026, para quem quiser retornar ao Simples Nacional, fazer essa opção. E aí nós temos também o programa Regulariza Paraná, que é a oportunidade de colocar as contas com a Receita Estadual em dia. E, por final, as referências bibliográficas. Então, nesse item, vamos trazer ali que todo ano a Receita Estadual emite o termo de exclusão. Isso aí é dever legal, porque está no inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123. Empresas não poderão recolher tributos pelo regime diferenciado, seja Simples Nacional, aqueles que, entre outras causas, uma delas é o débito com a INSS e as fazendas públicas federal, estadual e municipal. Então, dentro dessa diretriz, a Receita Estadual, assim como os demais fiscos, fazem o termo de exclusão para as empresas que estão pendentes com débitos. Então, em agosto, nós promovemos aí notificação para mais de 28 mil contribuintes. Foi concedido um prazo de 90 dias para se regularizarem. E nesse prazo, aquelas empresas que se regularizaram não tiveram sua exclusão processada. Aquelas que não se regularizaram, não impugnaram e tiveram seu deferimento, ela foi processada em dezembro, no dia 15 de dezembro de 2025, no portal do Simples Nacional. Isso fez com que as empresas, a partir de janeiro de 2026, ela passasse para o regime fora do Simples Nacional, ou seja, para o regime normal dentro da Receita Estadual e para o lucro presumido, o lucro real dentro da Receita Federal e assim também para o fisco municipal. Então, esse é um breve histórico. E qual é o maior tipo de pendência que acontece aí nas exclusões e também agora nas opções? O IPVA.
O IPVA é um imposto, né, que todos conhecem, mas que não está na atividade do dia a dia da empresa. Muitas vezes ele pode até ser relegado ao esquecimento, ou muitas vezes até nem dá tanta atenção assim. Aí nós temos o ICMS, também com 14%, e temos a dívida ativa com 40%, sendo que da dívida ativa a maior parte é referente a IPVA também. E depois tem alguns parcelamentos vencidos ali em 1%. Então, até vou chamar bastante atenção depois sobre o IPVA, para que as empresas não deixem de recolher esse tributo, que é um dos grandes, é um imposto que mais traz a exclusão e impedimento na opção. Então, aqui um tema que uma boa parte das pessoas meio que confundem, né? O que suspende a exigibilidade do crédito tributário? Então, eu trouxe aqui o artigo 151, que a grande maioria de vocês já devem conhecer, mas o que suspende a exigibilidade do crédito tributário é moratória, que não é a maioria dos casos, depósito montante integral, então são aquelas discussões judiciais que estão sendo depositadas em juízo, as reclamações de recursos. No caso, enquanto tiver reclamação e recurso, não tiver o julgamento definitivo na esfera administrativa, ela suspende também a exigibilidade. Aí tem a concessão de medida liminar ou em mandado de segurança, que é judicialmente. Aí a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, também é ação judicial. E um item que eu gostaria de marcar aqui para vocês é o parcelamento. Eu acho que de todos os itens anteriores, demanda um pouco mais de ação judicial, tá? Mas o parcelamento ele é feito administrativamente, tá? E um item também que algumas empresas ou contadores confundem é quando oferece bens em garantia. O oferecimento de bens em garantia, conforme a súmula 112 do STJ, não suspende a exigibilidade. Ele permite a execução do débito, mas não suspende a exigibilidade. Então, eu recebo o processo em que apresentam lá bens oferecidos em garantia e querem que suspenda a exigibilidade. Então, o CT é muito claro, o Código Tributário Nacional é muito claro, que bens oferecidos em garantia não suspende a exigibilidade. Tá? Então, um comentário que eu vou fazer sobre a exclusão é que após o processamento do Simples Nacional, já que nós promovemos no final do ano, acabou-se o prazo para impugnação. Então, empresas que não se impugnaram naquela época ou não regularizaram, tiveram já seu processamento de exclusão a partir de janeiro de 2026. E para isso eu quero alertar o seguinte: os contabilistas, empresários, devem consultar regularmente as notificações no domicílio tributário eletrônico nacional, porque é por ali, por esse canal, por esse intermédio desse canal é que nós notificamos as empresas. E a gente tem levantamentos que poucos, assim, uma boa parte das empresas até não dão muita importância para as notificações. E aí esgota-se o prazo, e quando vai tomar alguma ação, já passou-se o tempo de regularizar. Bom, então, como não há mais condições de discutir a exclusão feita no ano passado, vamos agora para o ano de 2026. Em 2026 ainda há tempo para aquelas empresas que desejarem retornar ao Simples Nacional fazer a sua opção. Então, as empresas contabilistas têm até o último dia útil de janeiro, que nesse ano aqui vai ser dia 30, muita atenção para isso. Então, podem fazer, inclusive, a opção já. Faça a opção imediatamente. Não precisa esperar a regularização completa para depois fazer a opção. Pode fazer a opção. Se não houver pendência, a opção é deferida automaticamente. Se tiver alguma pendência, ela vai marcar qual administração tributária está em pendência, ou a empresa está em pendência com a administração tributária. A partir daquela informação, faça consulta nos portais, né, da Receita Federal, do município. No caso da Receita Estadual, nós temos o portal na Receita PR, com o Simples Nacional, consulta pendência, opção Simples Nacional. Ali nós postamos as empresas que estão com alguma pendência, identificamos se é IPVA, se é dívida ativa, se é ICMS. Então, vá atrás, busque informação, procure regularizar, e o prazo é até o último dia útil de janeiro. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 6º da resolução CGSE no 140. Então, não adianta, depois de fevereiro, tentar fazer regularização, porque a lei é muito clara. O prazo termina-se no último dia útil de janeiro. Tá? Então, muita atenção com isso. Procurem dar atenção agora no mês de janeiro para essas opções aí, para não deixar na última data. Um outro item também que as empresas esquecem é as empresas que estão em inscrição estadual cancelada.
Então, procura-se muitas vezes os débitos, mas não procura as inscrições estaduais ou até municipais canceladas. Ele é impeditivo também para a opção do Auxílio Nacional. Tá? Então, como eu já disse, no IPVA hoje sempre foi praticamente o imposto que mais promoveu a exclusão e também é o que mais causa impedimento. E um alerta, CPF de sócios, carro de sócios no CPF não é impedimento para a opção de Simples Nacional nem para exclusão. Então, apenas carros, veículos que estão registrados no CNPJ do contribuinte. Então, não precisa correr atrás de veículos de CPF. Outra coisa que é outro item que eu entendo muito importante, veículos que foram vendidos pela empresa no decorrer do ano e a empresa ou o contribuinte ou proprietário, novo proprietário não recolheu o IPVA, manteve pendente, também é fato de exclusão e de impedimento de opção, desde que não tenha feito a comunicação de venda naquele prazo legal que é exigido pelo Detran. Então, a empresa vendeu o veículo, faça a comunicação de venda. Mesmo que a empresa seguinte não faça o recolhimento, pelo menos a comunicação de venda já elimina essa pendência. E o fato gerador de IPVA, né? Lembrar sempre que adquirir o veículo novo já é fato gerador. Veículo já em uso ou adquiridos em anos anteriores é sempre no primeiro dia de cada ano. O que acontece na prática, a gente tem visto, é empresas que vendem no decorrer do ano e acredita que não é mais solidário no pagamento de imposto. Não fez comunicação de venda também e acredita que não é mais solidário, nem não é responsável mais. Mas ele passa a ser solidário porque o fato gerador é 1º de janeiro. Então, muita atenção para esse tipo de evento também, que é o caso que a gente vê bastante lá na Receita Estadual. E ali nós temos ali o 4º artigo 3º, né, e o artigo 17, que traz os impedimentos, né, as vedações ao Estatuto da Micro e Pequena Empresa e também aquelas que não podem recolher pelo Simples Nacional. Então, ali nesses artigos aí estão toda a parte legal que vocês devem observar bastante. Tá? Então, algo que a gente precisaria também falar com vocês é fazer a consulta. Fez opção, realiza a consulta lá no portal do Simples Nacional e acompanha se houve deferimento ou indeferimento. Se houve já o deferimento, ótimo. Já está deferida, a empresa já é optante do Simples Nacional. Não houve deferimento, ou está com pendência ainda. O processamento parcial só ocorre após a consulta. Há 2 ou 3 anos atrás, a Receita Federal mudou o sistema de processamento. Antes processava-se 2, 3 vezes por semana, agora só se processa parcialmente se o contribuinte, o contabilista, fizer essa consulta de acompanhamento da opção. É nesse momento que processa, e é processado uma vez ao dia. Então, eu tenho nos casos ali de empresas que ligam para a gente ou entram em contato com o nosso serviço de atendimento, reclamando. Aí a gente vai olhar no portal do Simples Nacional, a consulta foi há 5 dias atrás. Então, o processamento parcial só ocorre mediante consulta. Tá? Isso aí eu gostaria de deixar bem claro para vocês, para que vocês acompanhem diariamente ali e a deferimento, a eliminação da pendência ou não. Um outro item que eu queria abordar é o seguinte: a regularização da pendência demora em torno de 2 a 3 dias, tem um intervalo de 2 a 3 dias, para que o sistema lá no portal do Simples Nacional ele receba essa informação. Porque o banco leva geralmente D+1, né? Então recolhe no dia e a informação vai para a Receita Estadual no dia seguinte. A Receita Estadual, por intermédio da Celepar, ele leva para o ambiente analítico, tá? Então ele sobe de madrugada para o ambiente analítico. Esse ambiente analítico gera um relatório de regularidade, de regularização de pendências, para que, depois de gerado esse relatório, a gente faça upload, leva até o portal do Simples Nacional, para que ali é feito o processamento das informações das empresas que tiveram suas regularizações, assim como novas pendências. Então, o intervalo é de 2 a 3 dias. Temos casos ali de empresa recolher no dia seguinte já está cobrando a eliminação da pendência. Então, só alerta aí que aguarde 2 a 3 dias aí, em média, tá? Para que faça a consulta, porque é o tempo que temos para fazer as upload aí para o portal do Simples Nacional.
Então, outra oportunidade, né, que o Paraná concedeu para todas as empresas, no caso, inclusive para as empresas optantes de nacional, é o programa Regulariza Paraná. Então, a recomendação é que aproveite esse chamado Refis, né, vulgarmente chamado de Refis, mas Programa de Recuperação Fiscal do Paraná, para renegociar dívidas de IPVA, CMS e dívidas ativas. Então, a redução das multas de juros para parcelamento ou pagamento à vista. Está lá na Lei 22.764 e no Decreto 12.099, né, de 2025. Então, esse Programa Regulariza Paraná ainda oferece, né, para o ICMS, permite aos consumidores pagamento à vista ou parcelamento até 24 vezes, com redução de até 95% da multa e 60% dos juros. Claro que tem ali todos os critérios para você ter caso de 70%, 80%, então a empresa vai verificar exatamente no decreto em qual situação que ela se enquadra, mas ela vai até 95% de juros. O ICMS declarado em DAS, lá no PGDAS, não está aqui na nossa pendência, tá? Isso quem faz é a Receita Federal. O ICMS que eu estou falando são aquelas ICMS lavradas em auto de infração ou aquelas declaradas na declaração de substituição tributária, né, diferencial de alíquota e antecipação, que é o famoso DSTDA. Tá? São esses débitos de ICMS, ou aqueles ICMS que a empresa estava no regime normal e depois passou a ser optante de nacional e estão com as pendentes de ICMS. Então, deixar bem claro que o ICMS declarado no PGDAS, recolhido pelo DAS, não está dentro da pendência do Estado do Paraná, sim da Receita Federal, que ali ele tem todos os tributos na mesma cesta da declaração, né? E as dívidas ativas do IPVA também têm os mesmos benefícios de redução, só que para pagamento à vista, não tem parcelamento, tá? Então, eu acho que esse item de IPVA, muita atenção, verifique as empresas, quais são os veículos que realmente tiveram no decorrer do anos aí, que estão em nome dele, que estão pendentes. E os demais débitos contemplados pela Regulariza Paraná, ele pode ser parcelado até em 60 meses, com reduções diferenciadas de acordo com a origem do débito. Então, daí eu recomendo consultar o decreto, que ali cada situação da empresa vocês vão poder avaliar melhor. Mas como o prazo para regularização é até 30 de janeiro, recomendo que você já verifique esse programa, veja se é realmente muito vantajoso para a empresa, porque ele pode ficar fora do Simples Nacional por falta de regularização. Então é nessa linha aí que eu venho aqui falar com vocês, conversar com vocês, para que vocês não percam a oportunidade de fazer opção para as empresas aí as micro e pequenas empresas. Nós temos o canal de atendimento, né, que está no site ali, vai ficar disponível para vocês ali o link, tá? Ali vocês têm através do saque, né, que é atendimento telefone, ou tem também por protocolo, aí tem perguntas mais frequentes, ali tem todos os canais de atendimento, tá? E por fim, aqui eu trago as referências bibliográficas, que é a Lei Complementar 123, né, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, a número 140 de 2018, que regulamenta todo o Simples Nacional. Temos a Lei 14.260, 2003, de PVA, a Lei 5.172, que é o Código Tributário Nacional, né? A Lei 22.764, que é o Programa Regulariza Paraná, e o Decreto 12.099, que regulamenta o Programa Regulariza Paraná. Tá? Então, eu recomendo essas referências bibliográficas aí, para que vocês se orientem e não percam a oportunidade de fazer com que as empresas optem pelo Simples Nacional. No Paraná, hoje, nós temos mais de 300 mil contribuintes optantes pelo Simples Nacional, temos em torno de 1 milhão de microempreendedor individual, sendo desse em torno de 500 mil com incidência de ICMS, então é um universo grande, e as empresas que realmente têm pendências não são dentro desse número todo, até que não são significativas, mas são empresas que precisam sobreviver, empresas que precisam desse regime diferenciado e beneficiado. Então, nessa linha aí que eu venho aqui conversar, agradecer aí mais uma vez ao CRC e à Fisco Paraná pela oportunidade de ter convidado a Receita Estadual para esse evento. Tá, então, muito obrigado, sou delegado da Delegacia do Simples Nacional da Receita Estadual do Paraná e fico à disposição de todos aí para eventuais questões futuras aí. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Ok. Muito obrigado, senhor Ramada.
por essa explanação tão preciosa e pelos esclarecimentos essenciais sobre as exclusões e o processo de opção. Para finalizar, nós temos uma pergunta que dialoga com o ponto abordado. Então, na prática, qual a principal recomendação para o contribuinte que foi excluído e deseja reingressar no Simples Nacional em 2026? Ok. Pessoal, faça a opção Simples Nacional e não cancele a opção quando tem algum impedimento. Isso aí a gente tem visto na prática das empresas, dos contabilistas, principalmente. Fazer a opção, bate alguma pendência, cancela a opção. Depois tenta novamente e cancela a opção. Não, fez a opção, deixa lá e vai atrás das pendências, porque a cada regularização, o próprio sistema, depois que a gente faz o upload ao portal do Simples Nacional, ele já vai eliminar aquela pendência e já pode dar o deferimento mediante a consulta que vocês fazem lá de acompanhamento. Então, não cancele a opção, a não ser que deseje realmente sair fora da opção. Mas se vocês querem continuar optante, mantenha lá e procure regularizar as pendências. Tá? E outra recomendação é o seguinte: faça o acompanhamento e não perca esse prazo de 30 de janeiro para fazer a opção e a regularização das pendências. Ok, senhor Ramado. Agradecemos profundamente sua participação e disponibilidade. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Nosso segundo assunto trata sobre a visão do fisco municipal com o tema Simples Nacional. Orientações para o início do exercício 2026 no olhar da Receita Municipal. Para isso, contamos com a expertise de William Batista de Oliveira. William é auditor fiscal de tributos municipais da Prefeitura de Curitiba, gerente de fiscalização do ISS e membro do Conselho Municipal de Contribuintes. Integra grupos técnicos da Abrasf e do pré-comitê gestor do IBS. É mestre e doutorando em Planejamento e Governança Pública, professor de Direito Tributário e autor do livro Gestão Fiscal como Instrumento de Planejamento e Governança Municipal. William, é um prazer tê-lo aqui. Com você, a palavra. Obrigado, Júlio. Quero cumprimentar aqui e agradecer o convite da Fisco Paraná e também do CRC. Quero cumprimentar os contadores, demais profissionais, empresários, para falarmos aí sobre essa questão do Simples Nacional agora para esse início de 2026. Sou auditor desde 2012 e como gerente de ISS desde 2019, gerência essa que abrange também a parte de operacionalização e fiscalização do Simples Nacional, e traremos aqui uma visão direcionada do fisco municipal dentro deste momento, né? Nós temos aí uma previsão de conteúdo que nós esperamos aí passar para todos para que tenham um panorama geral deste momento. Bom, indo já direto ao assunto, né, que é o nosso escopo aqui com relação à opção do Simples para agora 2026, a Lei Complementar 123/2006 traz, então, essa necessidade de que os empresários e empresas façam esse momento de opção, que é, então, realizada neste momento até o último dia do exercício do mês de janeiro, o dia útil, que é esse momento que nós estamos passando, que algumas providências precisam ser observadas. Nosso foco aqui tem mais a ver com as empresas em atividade, mas também vamos citar a questão das empresas em início de atividade. Mas o ponto principal aqui, que já foi dito, é o prazo. Então, o nosso prazo é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, para que, então, se realize essa opção. Mas, como já foi dito, né, a opção pode ser realizada desde já. O prazo de 30 de janeiro é o prazo onde todas as eventuais pendências e irregularidades devem ter sido sanadas. Então, essa é a data final que precisamos estar atentos, né? Então, todo esse procedimento de opção é feito dentro do portal do Simples Nacional. Com relação a essa opção, os efeitos dela serão retroagem até o dia 1º de janeiro desse exercício, e enquanto não vencido esse prazo que nós falamos, de 30 de janeiro, então, as empresas têm esse momento de regularizar essas eventuais pendências, e esse é, na verdade, o nosso foco aqui, quais são esses tipos de pendências, quais as formas de regularização, para que ninguém venha a ter alguma surpresa, uma situação de indeferimento. Para as empresas em início de atividade, a situação é um pouco diferente, né? As empresas em início de atividade, elas já realizam essa opção no momento da inscrição do CNPJ.
então, por meio do portal da RedeSim, essa opção já é realizada no momento da inscrição. Então, o nosso foco aqui para esse prazo 30 de janeiro não envolve essas empresas em início, e sim as empresas em atividade. Bom, indo já direto à solicitação, então, eu deixo o link aqui, é pelo próprio site do Simples Nacional. Ao buscar ali opção, terá um momento de ingressar no sistema restrito. Então, será necessário ali um cadastro, uma senha, para entrar, onde terá lá essa questão do ingresso, da opção no Simples. E o que vai acontecer quando a empresa fizer essa solicitação? Ela poderá tanto já ter o seu deferimento, caso não exista nenhuma pendência com nenhum ente federado, isso é importante dizer, né? São das 13 esferas aqui, ela não pode ter nenhum tipo de pendência, mas havendo alguma pendência, nessa opção ela ficará no que a gente chama de análise, sendo então gerado esse relatório de pendências. Essas pendências, elas precisam ser realizadas em cada ente, seja então um débito com Receita Federal, seja um débito estadual, seja um débito municipal. Ela precisa estar atentos que não basta regularizar em uma das esferas, senão sua opção será indeferida. Então, nesse momento, é o momento de buscar quais são esses tipos de pendência, onde estão essas pendências e o que é que eu preciso fazer. Bom, da minha parte aqui, trazendo um olhar pela Receita Municipal, cada município tem as suas meios, as formas de consulta. Então, aqui nós estamos falando, né, para todos os municípios, então, cada município você precisa verificar como cada município procede. Estou trazendo aqui a tela do município de Curitiba, que é o nosso sistema ISS Curitiba, que é um sistema já amplamente conhecido dos contadores. Inclusive, nós colocamos lá este aviso, né, no portal, na frente lá, justamente para trazer esse alerta do prazo, como se faz a opção. E justamente a forma de consultar as pendências com o município de Curitiba é por meio desse portal do ISS Curitiba, onde você terá lá uma aba, opção, consultar pendências, né? Aqui eu só trago uma tela de uma situação sem pendências, né? Então, esses acessos que eu estou mostrando, né, das telas de pendência, já estão disponíveis. Então, uma coisa não vincula com a opção necessariamente, ou seja, eu posso já desde hoje consultar essas pendências e já começar a regularização, o que também não impede que desde já eu já faça também essa opção, né? Então, eu não preciso, como já foi dito, regularizar tudo e depois fazer a opção. Já posso fazer a opção, mas essas consultas, pelo menos no caso aqui do município de Curitiba, já está disponível já há algum tempo. Então, mas eu também gostaria de citar, no município tem esse site, que é o cdc.curitiba.pr.gov.br, que é a consulta débitos do contribuinte. Esse site também ele é muito importante, justamente porque ele também traz as pendências existentes no cadastro do contribuinte. Isso vale também aqui para uma necessidade pessoal, né, consulta CPF, enfim, todo tipo de consulta que seja realizado nesse site, ele vai trazer todas as pendências existentes naquele determinado cadastro. E ali também ele já dá as opções de como regularizar, os links para pagamento, enfim, até mesmo, dependendo do caso, já a emissão da própria guia. Então, esse é um site também muito útil no dia a dia, para todos nós que queremos consultar se existe alguma irregularidade. Então, esse site, eu quero deixar ele registrado, porque caso você verifique que existe uma pendência, utilize também esse site para regularizar, para verificar como que eu vou fazer essa regularização. Todos eles pelo portal da Prefeitura de Curitiba. Bom, então, enquanto não vencido esse prazo de opção, o contribuinte, então, ele pode regularizar tanto essas pendências fiscais de débitos quanto de pendências cadastrais, e não havendo necessidade de fazer uma nova opção. Ele não pode ter cancelado a opção. Se ele já fez a opção e está lá em análise, enquanto isso ele pode ir fazendo essas regularizações. Mas, independente de tudo isso, o mais importante é entender que o pagamento e o parcelamento com o pagamento da primeira parcela, nesse caso, tem que ser realizado até o dia 30 de janeiro. Ou seja, não deixe para a última hora, justamente porque se acontecer qualquer situação cujo pagamento ocorra posteriormente, ele não será considerado e aí poderá ocorrer um indeferimento. Então, essa data de 30 inclui as regularizações com os respectivos pagamentos, ou se for caso do parcelamento, o pagamento da primeira parcela. E o que trava, né? Quais são as pendências que podem acabar acontecendo, no caso aqui, citando especialmente o município de Curitiba, né? Tanto os impostos municipais, então IPTU, ISS e ITB, que estejam regularmente inscritos ali no cadastro e constem como pendência, eles são irregularidade fiscal.
Aqui vale até citar, por exemplo, o caso de uma empresa que já foi do Simples Nacional, ela saiu e deixou algum ISS lá atrás, pendente no PGDAS, por exemplo, né? Às vezes as empresas vão lá no Receita Federal, parcelam tudo, e depois verificam, poxa, mas eu ainda estou devendo ISS para Curitiba. Sim, porque Curitiba tem um convênio com a Receita, então de tempos em tempos esses débitos de ISS do PGDA são transferidos para o município e cobrados pela dívida ativa. Então, é importante consultar os débitos em cada ente, justamente porque se eventualmente eu fui do Simples, saí e agora quero voltar e deixei algo para trás, pode ser que esse ISS esteja já na Prefeitura de Curitiba e não adianta parcelar na Receita, porque na verdade o ISS não estará lá. Outros débitos também, contribuição de melhoria, taxas, né, não só as taxas das finanças, mas outras taxas também do próprio urbanismo, enfim, débitos de multas, do mesmo modo urbanismo, meio ambiente, saúde, qualquer outro tipo de débito que esteja naquele cadastro, também será um impeditivo. Então, não basta regularizar essa parte, vamos dizer, especialmente tributária, né, dos impostos municipais ou as taxas municipais específicas. Eventualmente, qualquer tipo de multa que pode existir, ou qualquer débito pode vir a trazer esse impeditivo. E existem também as irregularidades cadastrais, ou seja, existem regimes que são incompatíveis com o Simples Nacional, ou seja, você não pode ter simultaneamente esses dois regimes, existe a exceção com relação aos contadores, mas para as outras situações, você não pode estar, por exemplo, no ISS fixo, ISS tecnológico, ISS tecnoparque, são regimes que existem no município de Curitiba. Então, o caso mais comum é o caso de ISS fixo, que então, se eu estou no fixo e quero entrar no Simples, eu preciso fazer o pedido de desenquadramento protocolado, de novo, até a data de 30 de janeiro. Nós temos lá o nosso PROSEC, Processo Eletrônico de Curitiba, que é o site onde você poderá fazer esse pedido. E eu friso aqui o nome do assunto, né, pedido de desenquadramento, porque eventualmente ocorrem protocolos realizados em assuntos incorretos, e isso vai atrasar o seu processo, uma vez que esses que são pedidos de enquadramento para ingresso no Simples, eles, nesse momento, eles acabam tendo uma prioridade. E aí, às vezes, se você protocola num assunto errado, ou mesmo pedido de enquadramento, isso vai atrasar o seu processo, porque ele não vai para a mesma caixa, né, do desenquadramento que já está sendo observado para tentar fazer tudo isso acontecer até a data final do enquadramento. Então, atenção ao assunto, não incorrer no erro de escolher um assunto errado. Outros regimes, como o Tecnoparque, por exemplo, daí precisam ser verificados junto à agência Curitiba, mas o mais comum é a questão do ISS fixo mesmo. E você pode, em todo esse processo, fazer constantemente o acompanhamento da sua opção, ou seja, você vai lá e consulta, e naquele momento que você consultar, ele vai fazer uma verificação no momento para verificar se as pendências foram ou não resolvidas. Então, justamente o fato de você já ir regularizando já pode gerar que você tenha um deferimento antecipadamente, não somente no final. Então, porque, como foi dito também aqui, o município, assim como a Receita Estadual, sobe, né, no sistema, faz o upload dos arquivos diariamente, justamente para atualizar as pendências. No caso de algum pagamento ou parcelamento com pagamento da primeira parcela, claro que existe ali um prazo de apropriação, mas assim que apropriar no sistema, na outra data, o seu novo arquivo já não constará mais aquele CNPJ como pendência. Então, isso deve ser feito já de antemão. Tá? O deferimento ele pode acontecer em qualquer dia, né, desde que esteja realizando esse acompanhamento, certo? Mas, só para fins de ciência, né, o resultado final mesmo da opção, caso a empresa não faça as regularizações antecipadamente, é o dia 13 de fevereiro, que é a data final de processamento e de informações sobre esse momento de opção. O prazo é com relação aos processamentos das informações, tá? Não conflita com aquele data do 30 de janeiro, que é a data do contribuinte. Se ocorrer o indeferimento, cada ente vai emitir um termo de indeferimento. Então, vai ter um termo de Curitiba, um termo do Estado e um termo da Receita, conforme cada débito de indeferimento, se for o caso. Então, é importante observar isso para aquilo que eu vou falar na sequência com relação à questão da contestação, né? Ou seja, se você quiser contestar o seu indeferimento, você precisa protocolar a sua impugnação diretamente em cada ente. Ou seja, se você protocolar no ente errado, essa impugnação depois não é enviada para o outro ente. Eu já vi isso acontecer, estava com o débito estadual, protocolou no município, não existia pendência com o município, a impugnação foi não conhecida, né? E a pendência estadual permaneceu e a empresa não entrou no Simples Nacional. Então, essa questão é bem importante.
Ou seja, cada ente você precisa protocolar. Esse protocolo, essa impugnação não tem efeito suspensivo, ou seja, para todos os fins, nesse momento a empresa ainda não está enquadrada no Simples, embora daí ela possa, por conta e risco da empresa, né, ela possa utilizar a transmissão do PGDAS, colocando o número do processo administrativo. É conta e risco, porque caso se mantenha o indeferimento e ela tenha recolhido menor, ela vai incorrer nos acréscimos punitivos aí, de mora, justamente por não ter recolhido corretamente. Então, essa é uma decisão aí que cabe a cada empresa entender se entende que vai ser deferido, né, fazer já pelo PGDAS ou não. No caso de Curitiba, especialmente, as pendências também, como eu falei, além do ISS Curitiba, também você poderá consultar essa questão do indeferimento, mas ele também constará no domicílio eletrônico do Simples Nacional. Eu estou focando aqui no município de Curitiba, mas se for outro município, precisa verificar como funciona em outros municípios, inclusive com relação ao processo administrativo, ou seja, se eu quiser impugnar, eu preciso observar quais são as regras daquele ente, quais são os prazos, quais são os meios, não são prazos, cada ente tem a sua legislação própria, ou às vezes alguns municípios simplesmente até não tem, então precisa verificar como é que funciona. No município de Curitiba, nós temos o decreto 670/2023, que trata do processo administrativo do indeferimento, que traz justamente como que vai proceder e quais formas de protocolo, documentação, então é um decreto importante. Então, se eu desejo fazer a minha impugnação do meu indeferimento, eu vou acessar então o PROCEC e o assunto é ISS Simples Nacional, impugnação, reconsideração, indeferimento da opção do Simples. Esse é o site, esse é o assunto que deve ser escolhido. Essa impugnação ela tem um prazo de 30 dias, conforme legislação de Curitiba, ressalto isso, porque se for outro município precisa observar, se for estadual precisa observar a lei estadual e federal precisa observar a lei federal. Então, Curitiba tem esse prazo de 30 dias, e eu também, se eventualmente minha impugnação for indeferida, o município ainda tem, também no prazo de 30 dias da decisão, mais um pedido de reconsideração. Uma vez finalizada a reconsideração e seja indeferido, administrativamente não há mais o que se impugnar, aí somente, eventualmente, uma questão de judicialização. Bom, a gente abordou do início ao fim aqui a opção, as empresas de atividade, os prazos, a questão de acompanhamento, regularização de pendências, indeferimento, contestação e reconsideração. Então, nós fechamos aí todo esse momento Simples Nacional. E só um comentário, né? Não é o meu escopo aqui falar sobre a reforma tributária, nós temos aí... teremos que ter outro momento, né? Curitiba nós temos a Clarice que nos representa lá no comitê gestor e em outros órgãos do Simples Nacional, mas só comentar, né, que para as empresas do Simples, então, o início propriamente dos procedimentos é para o ano que vem, mas as empresas terão que se adequar e pensar qual é o melhor planejamento, né? As empresas do Simples Nacional terão a opção de recolher o IBS e CBS pelo próprio Simples Nacional ou o IBS e CBS pelo regime regular. Isso vai depender do planejamento de cada empresa, uma vez que isso envolve a questão de apropriação de créditos e geração de créditos. Então, esse é um assunto importante, mas, ao menos nesse momento, as empresas do Simples não estão obrigadas a destacar nos seus documentos fiscais o IBS e CBS, o que não afasta a necessidade de que as soluções comerciais, sistemas, já tenham as suas adaptações. Então, isso é muito importante. E, como eu falei de nota fiscal, deixo aqui também para vocês o site da Prefeitura de Curitiba, onde tem todas as informações da nota fiscal nacional relacionadas ao município. O município já está adotando integralmente o emissor nacional, e lá nós temos algumas as informações, as legislações, decretos e até mesmo portarias que o município tem editado para auxiliar e orientar os contribuintes em algumas questões pontuais, né, dessa fase, que é um ajuste para todos, né, um ajuste para os municípios, um ajuste para os contribuintes. Então, o município tem buscado solucionar da melhor forma possível. E com isso, eu deixo aqui o canal de dúvidas gerais com relação ao ISS do Simples Nacional, propriamente dito, pendências e tudo mais. Muitas vezes a gente tem aquele hábito de já querer procurar um atendimento presencial, mas na verdade a gente tem muita informação hoje na internet que evita que você tenha que se deslocar, né? Então, o próprio site do Simples Nacional e da Prefeitura há muitas informações. O canal do site do 156, por meio do chatbox, por meio também do central telefônica 156, opção 9, e nós temos o nosso e-mail isscuritiba@curitiba.pr.gov.br também para dúvidas. Lembrando, esse canal não serve para eu quero saber os meus débitos, por exemplo. Não, como eu falei, esse
esse tipo de consulta, ela ocorre lá no sistema ISS Curitiba. Aqui são dúvidas gerais, dúvidas de acesso, informações gerais, mas a consulta propriamente das pendências, ela é no sistema ISS Curitiba, que foi mencionado no início. E agradeço, então, esse convite e deixo aqui alguns contatos, fico à disposição. Muito obrigado. Ok, William. Nossa gratidão por trazer a perspectiva municipal com tanta clareza e profundidade. Suas orientações práticas para o Simples Nacional em 2026 serão de grande valia para todos os contadores. Agradecemos imensamente pela sua valiosa contribuição ao nosso evento. William, para finalizar, nós temos uma pergunta aqui. Na prática, qual é a principal recomendação para o contador que deseja antecipar e corrigir, junto ao seu cliente optante pelo Simples, eventuais inconsistências perante o fisco municipal antes do prazo final da opção 2026? Bom, a indicação sempre é não deixar para a última hora, né? Ou seja, você já pode, desde já realizar essa opção e já ir regularizando e consultando as pendências, porque se você deixar para a última hora, né, já tivemos inúmeras situações que não são, digamos, de responsabilidade, vamos dizer assim, do município, de situações, eu tirei a guia, tive um problema bancário para realizar o pagamento, tive um problema na minha internet, tive situações, e infelizmente, passando o prazo, não há mais o que ser feito. Então, é importante que essas consultas sejam realizadas desde logo e buscar a solução desde logo, não deixe para a última hora. Porque às vezes a empresa acha que está tudo certo, mas ela não fez aquele acompanhamento e chega lá no final é indeferido. Ou eu regularizei tudo com o município, mas esqueci que tinha uma pendência com o Estado. Então, quanto antes você regularizar, antes a sua pendência vai baixar, e antes, se você tiver naquele acompanhamento, o seu cadastro será lá deferido. Então, o deferimento não vai esperar até o final. Se você já regularizar hoje, vai ter aqueles 3 dias de regularização, de apropriação, mais o subarquivo, quem sabe, chutando aqui, mas 5, 6 dias, o seu processo já seja deferido, sem necessidade de depois você ter uma surpresa lá no final. Então, não deixe para a última hora. Os sites já estão acessíveis, disponíveis para todos. Façam suas consultas, façam os seus acessos, para que você consiga regularizar o quanto antes, né? Não deixe para a última hora. Essa é a dica, com certeza, para todos. Ok, novamente agradecemos, então, William. Obrigado. E para fechar a nossa programação, vamos trazer um tema crucial para a atualização tributária municipal. INFSE, padrão nacional, transição do ISS para o novo modelo com IBS-CBS. Para nos guiar nessa complexa transição, recebemos Emerson do Carmo de Oliveira Santos. Emerson é colaborador da empresa Fintel Gestão Pública e assessor técnico da Afisco-PR, formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Atua há mais de 15 anos na área de ISSQN, com ampla experiência em sistemas de gestão tributária, INFSE e projetos de integração fiscal relacionados à reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Emerson. Passo a palavra a você. Bom dia, Júlio. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Fisco Paraná e CRC Paraná pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, que tem movimentado os escritórios de contabilidade ali nesse começo de ano. Então, o objetivo hoje nosso aqui é falar sobre um pouco sobre o NFSE, padrão nacional, a nota fiscal eletrônica de serviço que está sofrendo essa transição no mês de janeiro. Tem muita informação circulando a respeito do modelo nacional, Algumas são corretas, as outras elas estão incompletas, Então, a ideia aqui é explicar o que realmente é a NFSE nacional, por que ela foi criada, o que muda, primeiro para o município e depois para o contador. Então, o que é a NFSE padrão nacional, Então, a NFSE nacional, padrão nacional, antes de tudo, é um padrão de documento fiscal, Ela define de como a nota deve ser estruturada, quais dados devem existir e como essas informações são compartilhadas nacionalmente, É importante reforçar que não extingue o ISS e não muda a competência tributária, O que muda é o padrão da nota e a sua integração. Então, o documento, ele traz um modelo nacional. Hoje a gente
o cenário atual até janeiro de 2026, seria todos os municípios terem os sistemas próprios e terem a sua regulamentação de nota fiscal eletrônica de serviço. Com o modelo nacional, a gente cria um padrão nacional e uma forma de emissão nacional desse modelo, tá? Por que a NFS nacional foi criada, tá? Então, por que ela surgiu esse projeto inicialmente? Por muitos emissores municipais diferentes, tá? Então, cada município tem o seu emissor municipal e com suas regras, com sua legislação. Isso criou-se layouts diferentes e regras distintas, tá? Então, se a gente tem um RP que faz emissão, um sistema de contabilidade, ele teria que se adequar a todos os municípios, tá? Isso gera um custo alto, um retrabalho e dificuldade de integração. Então, os contadores muitas vezes sofrem por captar notas de serviços prestados, captar nota de serviços tomados e fazer a geração correta do imposto no município, tá? Então, ela é uma resposta técnica a um problema operacional antigo já existente. Aí a gente entra a NFS nacional e a reforma tributária, tá? Então, como foi criado esse modelo de NFS nacional, os maiores ruídos hoje é associar automaticamente a NFS nacional ao fim do ISS. Tá? Então, não quer dizer que o ISS morreu com a exigência do nota fiscal nacional. Ele continua sendo cobrado e ainda regulamentado pelo município. Tá? A NFS nacional prepara o ambiente para a reforma tributária, mas o ISS continua existindo, tá? Sendo municipal e regido pela legislação local. Tá? E também, como ela é um modelo nacional, ela já traz os novos tributos da reforma tributária, tá? Então, o IBS e o ICBS, eles já vêm em nota fiscal e já é possível fazer o destaque, tá? desse item. O IBS e o ICBS, o que o contador precisa saber agora, tá? Então, como que ele precisa transacionar? Vale falar rapidamente sobre o IBS e CBS, porque esse tema gera muita dúvida. Tá? O IBS e CBS são os novos tributos da reforma tributária que no futuro vão substituir o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS. Mas é fundamental reforçar que em 2026 o ISS não acaba. Tá? O que começa em 2026 é o período de transição, onde os tributos convivem. A NFS nacional nasce preparada para esse cenário, por isso ela traz campos específicos de IBS e CBS no layout. Tá? Esses campos passam a existir no documento, mas as regras de cálculo, cobrança e validação entram de forma gradual. Tá? Então, com a regulamentação do IBS e do ICBS, é necessário a criação e destaque desses valores na NFS nacional, que começa agora em janeiro. Tá? O que muda para o município? Então, o que está mudando para o município com a criação do modelo da NFS nacional? O município ele precisa se adequar a esse modelo. Então, foi disponibilizado ao município duas formas de adequação a uma integração do ambiente nacional. A primeira delas é manter o emissor próprio. Tá? Então, o município poderia manter o seu emissor próprio, utilizar suas regras tributárias e fazer a emissão pelos sistemas municipais, desde que essa nota fiscal ela fosse compartilhada ao ADN, à base de dados da Receita Federal, trazendo com que todos os sistemas conseguissem consultar essa nota fiscal. Tá? A segunda opção seria o município poder transacionar para o emissor nacional. Tá? Então, ela poderia estar optando em deixar o seu emissor próprio e utilizar o emissor nacional para facilitar a integração dos contadores. A gente tem muitos municípios que já fizeram essa transição, a gente tem menos de 100 municípios apenas no Brasil que ainda não fizeram essa adequação de transição. O restante já todos estão adequados, ou estão compartilhando as suas notas fiscais emitidas no ambiente municipal, tá? Ou fazendo a emissão diretamente no portal da nota nacional. Tá? Adequação ao padrão nacional. Então, com essa escolha, o município se adequa ao padrão nacional. Tá? Esse padrão nada mais é que a forma de emissão, tá?
continua existindo a todas as figuras da nota fiscal eletrônica, você vai ter o tomador, o prestador, você vai ter os dados do serviço, as alíquotas do serviço e todo o regramento, porque o ISS continua municipal. Então, aqueles municípios que fizeram a opção pelo Portal Nacional, eles vão apenas, digamos que, mudar de sistema emissor. Sai do sistema da prefeitura, um acesso da prefeitura, e passa a utilizar o portal da Nota Nacional para fazer essa emissão. Tá? Existe muitos municípios que fizeram isso de forma faseadas. Tá? Então, alguns municípios que optaram pelo emissor nacional, eles fizeram isso de faseado. Então, primeiro o regime de sociedade, alguns regimes de empresas, para depois fazer essa adoção ao padrão 100%. Tá? Vale destacar que, teoricamente, agora em janeiro de 2026, quase todos os municípios já finalizaram sua fase faseada. Então, cabe ao contador avaliar no portal do município quais foram os itens e como que foi essa adesão do seu município. Tá? Qual que é a realidade que a gente tem ali para 2026? Em 2026, geralmente, a gente vai ter um ambiente híbrido, tá? Municípios em fases diferentes de atuação. Então, eu tenho um município que vai estar com o seu emissor próprio, tá? E tenho um município que vai estar como emissor nacional. Como o palestrante anterior, o William, comentou, Curitiba é um exemplo. Curitiba foi para um emissor nacional. Então, hoje, você deixa de fazer a emissão no portal municipal e faz diretamente no portal nacional. Isso facilita muito a questão das contabilidades, porque você vai ter um portal único, tá? Um portal único para fazer a emissão de vários contribuintes localizados em cidades diferentes. Então, se outras prefeituras adotam esse modelo nacional, no mesmo portal ele consegue fazer, então ficaria muito mais simples esse item. A parametrização define o cenário, tá? Então, o município precisa fazer essa parametrização ali do portal nacional para fazer essas emissões. Tá? E essa transição que está acontecendo na Nota Fiscal Eletrônica Nacional, ela não é uma ruptura, ela é uma evolução. Tá? Então, a gente continua falando sobre Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, falando sobre fato gerador, recolhimento de ISS, todos os itens, alíquotas, regime tributários. A única coisa que acontece é que ela está evoluindo. Então, aquela dificuldade que a gente tinha sempre utilizando um sistema próprio do município em vários aspectos e dificultando a captação de notas, aprendizado, guias diferentes, todo esse transtorno ao contador, em 2026 isso tende a melhorar. Claro, a gente está num sistema de transição, tá? Mas a realidade daqui para frente é tornar isso mais simples ao contador. Tá? O que muda para o contador? A padronização do layout da nota. Tá? Isso é uma das maiores facilidades ao contador. Você vai poder fazer a emissão de uma nota fiscal padrão, tá? Em todos os municípios. Então, se você atende a cidade A, B e C, essas três cidades, na teoria, teriam o mesmo emissor de nota fiscal eletrônica, você vai ter o mesmo DANF ali, o mesmo layout. Então, isso vai gerando uma padronização a longo prazo. Tá? Você tem menos multiplicidades de sistemas, tá? Então, você não precisa ficar se adequando a sistemas em várias prefeituras. Você pode estar em apenas um sistema fazendo a emissão dessa nota fiscal. Então, não vai precisar fazer aqueles processos de autenticação, solicitação do usuário na cidade A, na cidade B, gerenciar essas senhas de acesso, gerenciar o seu acesso a todos esses sistemas. Você vai ter um único sistema para fazer essa emissão da nota fiscal eletrônica, que facilita muito. E aqui vale ressaltar aos seus sistemas de ERP, tá? Então, aqueles sistemas que eu tenho para gerenciar os meus contribuintes que são internos do contador, esses sistemas já estão se adequando ao ambiente nacional. Então, eu consigo facilitar a captação das notas de serviços tomados, um exemplo. Então, você vai poder, além de preparar o teu sistema ali para captar as notas do seu município, o seu sistema de fazer essa integração com o seu município,
uma vez que ele realiza essa integração com o ambiente nacional, ele vai estar podendo captar as notas fiscais e seus tomados do Brasil todo, não necessariamente apenas daquele município. Então, facilita, você não precisa fazer uma nova integração. É um ambiente só, um sistema só, tá? Isso possibilita muito mais integrações de informação, tá? A gente vai ver ao longo de 2026, 2027, uma facilidade ao escritório de contabilidade nessa questão das informações e de captar notas, fazer recolhimentos e acompanhar também os serviços prestados, tomados ali dos seus contribuintes. O que não muda agora, tá? O que não muda para o ano de 2026? A apuração do ISS. Tá? A apuração do ISS se mantém a mesma. As alíquotas se mantêm a mesma, o regime tributário se mantém o mesmo, você vai estar recolhendo imposto da mesma maneira, então não há mudança dessas informações, tá? Obrigações acessórias, elas se mantêm as mesmas também, então tudo que você tinha até 2025 se mantém. É necessário emitir nota fiscal eletrônica, é necessário fazer o recolhimento, tudo aquilo que você tinha já não muda, tá? A única coisa que vai mudar é o portal onde você emite a nota fiscal eletrônica de serviços, tá? Guias e prazos municipais se mantém o mesmo também, tá? Então, por enquanto, a gente não tem o recolhimento e a apuração do ISS no portal nacional. Então, você fez a emissão da sua nota fiscal, é do regime normal, precisa fazer o recolhimento do seu ISS, aí no sistema do seu município, e faz a constituição do crédito tributário ali, gera para você fazer o recolhimento, tá? As responsabilidades do contador também se mantêm as mesmas, tá? Eu preciso fazer a geração da guia, eu preciso o meu município cobrar uma obrigação acessória a respeito de fechamento do DMS, fazer a encerração do DMS, acompanhar os serviços tomados, fazer a retenção do imposto. Então, isso se mantém o mesmo item, não há mudança para isso, tá? Então, falando um pouquinho, a NFSC, ela é uma evolução e não uma ruptura ali desse ambiente, tá? A gente traz um novo ambiente para a emissão da nota nacional, mas ela não se mantém a mesma, tá? Queria agradecer, tá? Obrigado. Deixo o meu contato ali, caso para tirar dúvidas e ficar disponível a respeito desses itens, tá? Ok. Agradecemos, Emerson, por clarear o complexo processo de transição para o padrão nacional da NFSE e suas implicações com o futuro IBS. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. E para finalizar, nós vamos ter aqui 2 perguntas para você, tá? Então, a primeira aqui. Em janeiro de 2026, será obrigatória a emissão da NFSE para serviços de locação de bens móveis? Não, tá? Não, em janeiro de 2026, não haverá obrigatoriedade imediata de emissão da NFSE para serviços de locação de bens móveis, tá? A gente teve uma nota técnica que saiu ano passado, nota técnica 05, que ela esclarece a respeito da emissão de nota fiscal para locação de bens móveis, tá? Então, a gente tem bastante dúvidas a respeito disso, porque essa nota técnica, ela diz que deve ser emitido o documento fiscal para a cobertura desse tipo de serviço, tá? Mas ainda não entrou em vigor. O sistema da nota nacional, ela não está pronto, tá? Para fazer, ela só esclarece como ela vai ser e quais os códigos de tributações serão utilizados, tá? Vale uma ressalva que é assim, por mais que exista a nota fiscal eletrônica de serviço para locação de bens, ela não constitui fato gerador, tá? Então, ela não vai gerar o ISS a ser cobrado sobre essa nota fiscal. Ela apenas inicia a transição para destaque do IBS-CBS futuramente, como não existia um documento fiscal e estava muito nebuloso como que era feito essa nota, a emissão da nota fiscal. Então, a nota aqui só traz o esclarecimento disso, tá? Mas ele não traz como a cobrança e nem uma previsão. Ela deve ser feita agora em 2026, tá? No começo de 2026 a emissão, mas por enquanto ela só esclarece, ela não obriga a emissão. Ok. E a segunda perguntinha aqui, haverá multa para empresas que não preencherem
corretamente os campos de IBS e CBS nas notas fiscais em 2026? Também, tá? Aí como existia a obrigatoriedade para 1º de janeiro de 2026, a emissão da nota fiscal com os dados de IBS e CBS, e isso foi alterado com um ato de conjunto ali no dia 22 de dezembro. Então, foi publicado pela Receita Federal e pelo comitê o primeiro ato conjunto, onde flexibilizou um pouco a emissão da nota fiscal eletrônica de serviço com o destaque do IBS-CBS. Tá? Então, eles liberaram esse ato afirmando que não haverá penalidade até o dia 1º de maio, porque ele diz que apenas após a publicação do regulamento será possível a cobrança. Imaginando que o regulamento seja publicado agora em janeiro, a gente, na teoria, teria até dia 1º de maio para fazer os ajustes necessários em sistemas, e a partir dessa data pode haver penalidade. Então, a gente tem o sistema já da nota nacional aceitando o IBS-CBS, a gente já tem estrutura, mas não tem uma penalidade a ser aplicada às empresas que não destacarem esse IBS-CBS ou destacarem incorretamente. Então, não preenchi, não tenho pena. Preenchi e coloquei de maneira incorreta, não vou ser penalizado também. Vale lembrar que até, teoricamente, dia 1º de maio. Após essa data, pode sofrer penalidade, mas 2026 ainda é um ano de transição e um ano de mudanças de regras. Então, vale os contadores ainda olharem o sistema, verem como faz o destaque, ter um aprendizado a respeito do destaque do IBS-CBS, para que lá, na data de 1º de maio, e para frente já consiga fazer um destaque corretamente nos seus sistemas. Tá? Certo. Agradecemos novamente aos 3 palestrantes, que nos proporcionaram um verdadeiro diálogo técnico com o fisco, que as informações compartilhadas hoje sejam um guia prático para o seu trabalho em 2026. Gostou do conteúdo que viu aqui hoje? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nosso compromisso é seguir ao lado de vocês, fomentando conhecimento e apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.